Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos à semana número 4 da disciplina de Gestão Pessoal do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Hoje daremos continuidade à temática Gestão de Tempo ou Gestão do Tempo e hoje eu vou abordar os conceitos de curto, médio e longo prazo. A nossa aula de hoje, eu vou começar com uma pequena revisão da última aula, quando eu trouxe para vocês os conceitos de gestão de tempo ou gestão do tempo. Falei também de alguns princípios sobre o tempo e a questão da produtividade. Falei muito sobre as tarefas, né, e não necessariamente as horas dispendidas para se realizar essas tarefas. Falei um pouco do tempo na contemporaneidade, trouxe a noção do tempo linear, do tempo cronológico, o tempo cíclico e até o tempo pontilhista, que seria um tempo mais pós-moderno. Falei também de algumas ferramentas que auxiliam na gestão do tempo, principalmente no campo acadêmico, no que diz respeito à escrita científica, e sempre dialogando com o campo da medicina. Hoje eu vou falar um pouco sobre a gestão do tempo, mais relacionada ao campo acadêmico em um primeiro momento, falando então do curto prazo, do médio prazo e do longo prazo, o que isso significa na formação de vocês durante os 6 anos do curso de medicina. E depois eu vou falar um pouco da gestão do tempo para além dos muros da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Gostaria de começar essa aula trazendo uma provocação para vocês, através desse pequeno poema do Guimarães Rosa, que foi médico também, né, um dos maiores escritores do Brasil, mineiro e médico. Então ele fala: felicidade se acha em horinhas de descuido. Então aqui ele traz uma perspectiva de que nem tudo é planejado e que muitas vezes são as coisas não planejadas, né, que nos surpreendem. Então, embora essa aula seja um pouco voltada, né, tenha como foco a questão do planejamento, eu gostaria de deixar claro também para vocês que em horinhas de descuido nós podemos encontrar uma felicidade que talvez seja muito maior do que todo aquele planejamento que nós fizemos ao longo da nossa vida. E eu gostaria de convidar vocês também para assistirem a música e a declamação da Bethânia desse pequeno poema do Guimarães Rosa, e ela acrescenta duas músicas maravilhosas em forma de forró, e que foi a dança escolhida por mim e pela Luciana no dia do nosso casamento. Trazendo algumas definições, então, eu gostaria de começar trazendo essa definição, que é uma definição das ciências econômicas. Então, quando a gente procura uma definição do que seria o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo, normalmente diz respeito à questão dos investimentos. Então, a gente sabe que esse é um assunto, né, muito debatido na atualidade, dos investimentos a curto, médio e longo prazos. E quando eles falam sobre isso, né, eles determinam essa temporalidade. Então, eles chamam de curto prazo de 1 a 2 anos, de médio prazo de 3 a 9 anos e longo prazo acima de 10 anos. Porém, eu gostaria de fazer uma releitura dessa temporalidade, pensando mais no mundo acadêmico e na formação de vocês durante os 6 anos do curso de medicina. Então, para essa aula, eu gostaria que nós tivéssemos como base essa temporalidade abaixo, que seria então de 1 a 2 semestres naquilo que diz respeito ao curto prazo, de 4 a 6 semestres o médio prazo e de 8 a 12 semestres o que a gente vai chamar de longo prazo.
Pensando então no curto prazo, ou de 1 a 2 semestres, de 1 a 3 semestres, a gente tem que pensar que é uma adaptação ao novo contexto, ou seja, vocês estão chegando de uma certa forma e estão conhecendo um novo campo social, que é o campo acadêmico e o campo médico. Então existe uma leitura que ela vai se estabelecendo, um conhecimento que vai sendo feito a partir do momento que vocês ingressam dentro desse campo social. E aí a gente pode pensar em um ritmo, em um estudo e a leitura, né, que vai se contextualizando também, ou seja, a gente vai criando algumas estratégias para lidar com esse novo conceito e com a demanda que vai sendo proposta ao longo dos semestres. E principal nisso, né, talvez seja uma compreensão da tríade de sustentação do ensino superior, algo pouco discutido nas escolas, nas universidades, mas que deve ficar claro para vocês quando vocês vão pensar no planejamento do curto, do médio e do longo prazo. Então, a tríade de sustentação do ensino superior previsto em Constituição é o ensino, a pesquisa e a extensão. Eu vou trazer algumas definições sobre esses três termos e falar sobre a questão do planejamento para cada uma dessas três áreas. O ensino, então, ele corresponde às atividades voltadas ao aprendizado dos alunos, como as horas destinadas às aulas em sala, laboratório, atividades de monitoria. Para muitas pessoas, o ensino é a única base, né, de sustentação do ensino superior. Porém, nós temos também a pesquisa, que são ações desenvolvidas com o objetivo de fomentar as atividades de pesquisa dentro das universidades e geralmente acontecem através da monografia, do trabalho de conclusão de curso ou da iniciação científica. Então vocês já devem ter lido ou ficado sabendo, né, que existe um edital de iniciação científica dentro da faculdade que ocorre de 6 em 6 meses e que vocês podem submeter projetos de pesquisa sob orientação de algum professor de vocês para conseguir uma bolsa de pesquisa. E a extensão, que talvez seja a área menos conhecida dentro das universidades e que é prevista em lei desde 1996 e que prevê, né, a promoção à extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Seria uma espécie, então, de contrapartida daquilo que é desenvolvido dentro do ensino superior para com a comunidade, para com a sociedade. E também, nos projetos de extensão, nós temos bolsas que são destinadas aos alunos e às alunas do curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas. Voltando um pouquinho, então, pensando num curto prazo, a questão do planejamento de vocês enquanto discentes, eu percebo que a ênfase maior será, então, no ensino, pensando na tríade de sustentação. E aos poucos, pensando no médio prazo, vocês vão estabelecendo contatos para participar de projetos de pesquisa e, igualmente, projetos de extensão. Normalmente, os alunos me procuram a partir do 4º período para orientação de pesquisa. E isso tem a ver com esse primeiro contato com o ensino e depois um segundo contato com a pesquisa e com a extensão. Pensando então nesse médio prazo, aí que encaixa então a pesquisa através de iniciação científica, como eu falei para vocês, mas também através da participação em grupos de pesquisa que estejam inscritos no CNPq. Então, diversos professores de várias instituições possuem grupos de pesquisa que se encontram muito provavelmente de 15 em 15 dias ou uma vez por mês e que promovem debate sobre artigo científico ou alguma outra temática
relacionada à temática do grupo de pesquisa. Então vale a pena procurar no site do CNPq, esse site que eu postei aqui para vocês, sobre a possibilidade de alguma temática que lhes interessam. E seria legal vocês fazerem um primeiro contato com o líder do grupo, pedindo algumas informações e também vendo a possibilidade de participar. Lembrando que a participação é gratuita em todos os grupos de pesquisa e normalmente qualquer pessoa pode participar dessas reuniões científicas. E pensando também na extensão como um planejamento acadêmico de médio prazo, que visa então projetos de intervenção social e uma espécie de retribuição ou de contrapartida, como eu havia dito, da academia para com a sociedade. Então, em outras palavras, é um conhecimento que transpõe os muros da faculdade e que vão auxiliar o dia a dia da sociedade e da população. Então, é uma experiência também muito rica, na maioria das vezes voltada para as populações carentes e que nos ajudam enormemente na nossa formação na área da saúde. Pensando agora numa transição entre médio e longo prazo, eu gostaria de enfatizar com vocês a necessidade de um aprendizado de línguas estrangeiras na formação de vocês e na atuação de vocês, principalmente no que tange à questão científica. Nós sabemos que a língua da ciência é o inglês e que pelo menos ler fluentemente a língua inglesa torna-se um pré-requisito para quem está no mundo acadêmico. Então eu trouxe para vocês a proficiência da língua inglesa como prioridade. A gente pode pensar também sobre a proficiência da língua espanhola, que também é uma língua muito falada e que talvez a parte oral não seja uma facilidade para quem fala português. Então a gente percebe que muitas pessoas falam portunhol e erram algumas palavras que são bem chave, se a gente for pensar numa compreensão maior. Então acho que vale a pena também uma compreensão e uma capacidade de fala mais apropriada da língua espanhola, tendo em vista que a leitura ela é mais fácil, e outras possibilidades também. A gente sabe que tem o próprio chinês, que é também outra língua muito difundida e muito falada, quando a gente pensa principalmente na área de negócios, mas também outras línguas que podem trazer algum benefício para vocês, como a língua francesa, alemão, entre outras. E eu gostaria de enfatizar também que na faculdade nós temos o setor de relações internacionais, cujo site foi postado para vocês e que é liderado, que eu já até disse na nossa primeira aula, que é coordenado pela Corrine, que é uma francesa, e ela tem relação com vários outros centros de ensino ao redor do mundo, com a possibilidade de uma formação internacional, seja durante a graduação, seja na residência de vocês. Então eu ainda vou convidá-la para falar para vocês, mas para aquelas pessoas que quiserem já conversar com a Corrine, é só entrar em contato com ela, seja pelo telefone ou seja pelo e-mail pessoal. Continuando então do longo prazo, eu acredito que várias questões vocês devem enfatizar durante este período. Então, no campo médico e no campo acadêmico, pensando na possibilidade e na realidade de se fazer uma residência, vocês devem pensar o tempo todo numa solidificação do Lattes de vocês, vislumbrando principalmente a residência e os pontos extras que vocês podem ganhar com algumas atividades acadêmicas de pesquisa ou a própria proficiência de uma língua
estrangeira. Então eu convido vocês a entrar na plataforma Lattes para colocar o nome de vocês e para ver como que funciona também. Pensar numa residência, né, que seja aqui no Brasil ou no exterior, então isso também faz parte de um planejamento acadêmico a longo prazo. Fazer a residência ou não, né, que para alguns é uma possibilidade, lembrando que vocês, depois de 6 anos, já são formados em medicina, né, já possuem o CRM de vocês, e pensando também numa formação ampla, humana e com reverberações interdisciplinares. Então, ao longo do curso de vocês, eu sugiro que vocês procurem outras disciplinas que os ajudem nessa formação interdisciplinar, porque atualmente o profissional com maior valor é um profissional com uma visão mais ampla e que tenha conhecimento também de outras áreas. Então, quando vocês pensam em um planejamento de longo prazo, eu sugiro também que vocês procurem outras formações e principalmente aquelas formações que os diferenciem dos outros profissionais, que é o que muitas empresas buscam atualmente. Agora, partindo para além do campo acadêmico, né, ou além dos muros da faculdade, eu gostaria de falar sobre 3 pontos que para mim são essenciais quando eu penso em um bom profissional da área da saúde ou um bom profissional da área médica. Então, toda essa formação interdisciplinar ou esse olhar crítico que vocês vão forjando ao longo dos 6 anos da faculdade, vai fazer com que vocês possam, de alguma forma, antecipar o que a gente chama de longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma das capacidades mais valorizadas e mais inteligentes também é essa capacidade de antecipação ou de prever algumas características, né, ou alguns acontecimentos que vão surgir no futuro. E quando eu falo em prever, é através de análise da sociedade, análise de vários fatores ou de vários componentes, né, que compõem, que formam a sociedade. Então a gente pode pensar até em alguns exemplos, né, como a pandemia. A gente sabe muito bem que vários profissionais da área da saúde já haviam escrito e já haviam dito sobre a real possibilidade de acontecer uma pandemia. A questão do clima, que é algo muito debatido também e que reverbera também na área da saúde, questão das tecnologias e, por que não, as tendências dentro da área médica e na área da saúde. Então, observar a sociedade de uma maneira crítica, interdisciplinar, através desse olho clínico, faz com que vocês possam sim antecipar ou prever situações dentro da área médica, na área da saúde ou até mesmo na vida de vocês do dia a dia. Outras questões interessantes e que eu gostaria de trazer também para nós conversarmos é a questão da saúde, né? E aí entra esses planejamentos a médio e longo prazo, no que diz respeito à qualidade de vida. Então nós sabemos, né, que todo final de ano a gente faz aquela listinha básica falando sobre principalmente mudanças de hábito. Então isso faz parte também desse planejamento de médio e longo prazo, mudança no hábito de vida, a questão da aptidão física, praticar esporte, atividade física de uma maneira mais constante, hábitos alimentares, entre outros. E também um outro aspecto, né, que já se debate no mundo inteiro e me surpreende, né, quando eu leio notícias britânicas, francesas, como que esse debate está presente todos os dias nos jornais, que é a questão do clima e da sustentabilidade. E como que isso deve ser também agregado na nossa vida, no nosso dia a dia, pensando no longo prazo.
Então a gente pode pensar em algumas temáticas como o consumo sustentável, a questão do tratamento do lixo, por que não uma vida simples, né? Uma vida mais simples, e também uma diminuição desse consumismo. E aí eu trago aqui para vocês 2 artigos que dialogam com essa temática e também uma sugestão de uma revista que chama Vida Simples e que traz várias discussões interessantes sobre uma vida com essas mudanças de médio e longo prazo, visando principalmente uma vida com mudanças de hábito. Outro tópico, né, que eu gostaria de trazer e que para mim talvez seja um dos tópicos principais, pensando na área médica e no campo da saúde e na cultura médica que é muito competitiva, e aí eu trago essa foto aí do Bernardinho, né, que reflete talvez, né, toda essa ansiedade ou essa vontade, né, de bater recordes e metas impossíveis ou metas possíveis. Aí a gente pode dialogar sobre isso, mas o perigo, né, de se impor metas impossíveis quando a gente pensa na saúde global. E vários estudos mostram que os profissionais que se sentem, né, principalmente desencorajados frente às metas que são colocadas e a não conseguir atingir essa meta, são os profissionais que possuem um nível maior de estresse e que estão muito provavelmente próximos de uma síndrome de burnout. Então, são os profissionais da área da saúde, os profissionais da área médica, os professores também, que na maioria das vezes se sentem mal, né, frente às metas que eles colocam no dia a dia para serem alcançadas. Então, uma sugestão é trabalhar com metas possíveis, metas realizáveis, e aos poucos vocês podem ir aumentando essas metas sem ultrapassar esse limite de algo saudável ou algo que não influencie diretamente a qualidade de vida de vocês. Eu gostaria de terminar então essa aula da semana número 4 da mesma maneira como eu comecei, trazendo talvez uma provocação de um poema maravilhoso do Ricardo Reis, Fernando Pessoa, que tem como título Para ser grande, ser inteiro. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe o quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Eu não vou interpretar esse poema, até porque a interpretação dos poemas é algo muito singular e muito pessoal, mas eu incentivo então que vocês leem e releem estes versos pensando na temática da aula de hoje. E também finalizo a nossa aula sugerindo a leitura da quase autobiografia do Fernando Pessoa e pensando também o quanto que os poetas e os artistas, né, também precisam pensar na questão do planejamento do curto, do médio e do longo prazo. Muitas pessoas pensam que a arte ela não exige, né, algo muito planejado, mas eu, como sou próximo de diversos artistas, eu posso dizer que uma obra de arte bem feita exige sim um trabalho muito minucioso e muito planejado e muito delimitado, né, para que realmente seja de grande impacto. Eu espero que vocês tenham gostado então da temática da semana número 4. Vou postar para vocês também as referências que eu trago na aula e desejo a todos e a todas uma ótima semana. Um grande abraço e até a semana que vem.